Irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre cativeiro de mente. Estamos trabalhando isso com a igreja, porque muitas vezes o nosso cativeiro não é só um cativeiro espiritual, ele é um cativeiro de entendimento. E quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos, nós não conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então nós começamos falando aqui na primeira noite a respeito da necessidade de renovar a mente em Cristo Jesus, renovar a mente na palavra para entender, para compreender. Não basta compreender ou entender de maneira emocional, de maneira sentimental. Nós precisamos entender e compreender com a nossa mente, com o nosso intelecto, amém? O cristão é o povo mais inteligente da terra, amém? Às vezes as pessoas criaram aí fora uma imagem do cristão que tinha antigamente, daquela pessoa inculta, iletrada, mas eu digo para você que o cristão que lê a Bíblia, que entende a palavra, que vive conforme a Escritura, que confere nas Escrituras aquilo que está sendo dito, que entende aquilo que é vontade de Deus para a vida dele, ele é inteligente, ele é a pessoa mais inteligente da terra, amém? Porque ele não está vivendo somente para a terra, mas ele está entendendo que ele precisa viver na terra, mas ele precisa viver na terra olhando para o céu, olhando para a eternidade, pensando naquilo que Deus está fazendo. E nós falamos aqui sobre renovar a mente, renovar o entendimento. Não estávamos falando de coração, estamos falando de mente, de entendimento. Não basta ter coração, precisa entender e compreender. Porque às vezes o nosso coração, a Bíblia diz em Provérbios que enganoso é o coração do homem. Às vezes o nosso coração, nós acreditamos que ele é bom, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, essa pessoa é boa de coração, né? Eu tenho um coração bom, ou seja, uma pessoa boa, uma pessoa voluntária, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que tenta ajudar o próximo, uma pessoa que trabalha em prol de uma causa. E nós olhamos e falamos, nossa, aquela pessoa tem um bom coração. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, coloca para mim fazendo um favor, Romanos 12, 1 e 2 é a base de todo o nosso estudo aqui, desconstruindo cativeiros limitantes. O apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, transformação de mente, renovação de mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus em níveis. Primeiro ela começa como sendo boa, depois ela é agradável e ela se torna perfeita. Ou seja, quanto mais eu tenho a mente renovada em Cristo Jesus, quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, mais eu vou subindo de nível e experimentando a vontade de Deus de maneira plena na minha vida. Amém? Então nós falamos sobre isso, sobre a renovação do entendimento, a renovação da mente, compreender o que Deus tem para as nossas vidas, compreender quem nós somos em Deus, compreender os princípios de Deus e viver conforme esses princípios. Aí no segundo estudo nós falamos sobre o vitimismo, que um dos cativeiros que aprisiona muitas pessoas é o vitimismo. O vitimista é aquela pessoa que ela sempre se vê vítima da situação, ela sempre se sente como alguém que está sendo ferido por uma situação, ferido por uma pessoa. O vitimista é aquele que não assume a responsabilidade pelos seus erros, ele sempre atribui a culpa a outra pessoa, logo ele não consegue mudar. Porque uma pessoa que ela não assume a responsabilidade pelos seus atos, ela não assume a responsabilidade pelos seus erros, ela não se coloca numa posição, não digo de culpado, mas uma posição onde a realidade é clara na vida dele,
mas ele sempre se sente vítima do sistema, vítima de outras pessoas, vítima do que ele viveu, vítima de um trauma, vítima de um abuso, vítima de uma situação que causou dor, vítima de um medo que paralisou ele. Essa pessoa, ela não consegue ressignificar, ela não consegue renovar a mente em Cristo Jesus, então ela sempre está presa naquele passado, que foi um passado que gerou dor na vida dela, que gerou um trauma, que gerou uma aflição, e por isso ela não consegue viver o presente, porque o vitimista sempre está preso ao passado, ele está aprisionado a um lugar onde ele se sente completamente derrotado, ele acha que todo mundo abandonou ele, Deus abandonou ele, as pessoas abandonaram ele, ele acha que ninguém se importa com ele acha que ninguém sente a dor que ele sente, e ele, geralmente, quando ele procura um atendimento, quando ele procura um tratamento, ele não procura o atendimento para ser curado, porque ele tem necessidade de falar da sua dor. Vitimista é aquele que está contando a mesma história já faz 20 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos. Ele sempre está contando a mesma história, ele sempre está falando da dor dele, e aí quando ele procura alguém que até pode ajudar ele, ele não procura para ser curado, ele procura mais um, para que ele possa derramar sobre aquela pessoa a sua dor, derramar sobre aquela pessoa aquilo que está no coração dele, e ele nunca se liberta, porque ele nunca se coloca numa posição aonde ele pode superar esse vitimismo, superar essa dor. Amém? E hoje eu quero falar sobre um cativeiro que nos aprisiona, um cativeiro bom, um cativeiro gostoso, um cativeiro legal, que é o cativeiro do comodismo. Nossa, uma das melhores coisas que existe é uma zona de conforto. É um lugar onde a gente pode permanecer nele, um lugar onde a gente pode viver nele, e nós vamos estar seguros nesse lugar. Cativeiro de comodismo, cativeiro de conformismo, é um lugar que nós entramos quando nós paramos de sonhar, quando nós paramos de ter uma expectativa em Deus de dias melhores. Um lugar onde nós entramos quando nós paramos de lutar por aquilo que nós acreditamos que Deus tem para nós. Quando nós simplesmente desistimos, não da vida, mas desistimos de viver. Continuamos com a vida, mas sem viver a vida. Porque a vida se vive vivendo, amém? A vida é uma ação, viver a vida é uma ação. E nem todos que estão vivos estão de fato vivendo a vida, amém? Mas muitas pessoas estão dentro de um lugar que elas criaram para elas, uma zona de conforto, um lugar onde é cômodo estar, e elas pararam de viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Eu tenho certeza que você não é assim, amém? Não, tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que realmente sonham, vivem, têm expectativa de dias melhores, que oram, e quando oram, Deus dá aquela palavra, né? Jeremias 28, sou eu que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, planos de fazer vocês prosperar e dar para vocês um futuro, amém? Quando o povo entrou no cativeiro babilônico, eles começaram a entrar nessa zona de conforto, um misto de vitimismo com conformismo, e eles entraram nesse lugar e se instalaram lá na Babilônia como escravos. Como escravos eles ganharam uma casa para morar, mas eles tinham que trabalhar de graça pela comida para os babilônicos, e aí então o povo começou a se acomodar. E aí o profeta Jeremias vem e diz para o povo assim: não parem de sonhar, não parem de acreditar, não parem de crer, plantem árvores, construam casas, olha, continuem vivendo, porque sou eu os planos que sei, os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, planos de lhes dar um futuro e esperança. Deus nunca está preso a um lugar de conformismo.
E Deus nunca deseja isso para ninguém. Mas às vezes nós vamos pelo caminho mais fácil, né? Nós vamos por aquilo que nós entendemos como o lugar mais cômodo, mais pronto, mais preparado para nós. Eu disse isso no culto retrasado, se não me engano, que um dos problemas do brasileiro, não tem isso tanto em outras culturas, mas principalmente no Brasil, é que o brasileiro ele cresce, né? De repente você já fez isso com o seu filho, menino nem entrou no primeiro ano da escola, e aí o pai já está dizendo, olha, estuda meu filho para um dia você passar num concurso, né? Estuda meu filho para um dia você passar num concurso, porque o sonho máximo do brasileiro é estudar para passar num concurso, ou seja, fazer uma faculdade para passar num concurso para poder ter estabilidade e se aposentar. É uma vida cheia de emoções, né? Nossa, é algo assim extraordinário. Não estou dizendo que está errado, amém? Amém? Mas isso nos limita. Você percebe que isso nos coloca num cativeiro de comodismo? Porque o nosso sonho máximo é esse. Já não permitimos mais que o Espírito Santo nos guie dentro da vontade dEle para fazer aquilo que é da vontade dEle, para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, mas a nossa maior ambição é poder estudar, passar num concurso, ter a tal da estabilidade para se aposentar. Aí se aposenta e faz o quê? Né? Se aposenta para quê? Eu disse aqui esses dias, né? Eu desci para o Paraná um tempo atrás, quando meu pai ainda era vivo, e estava friozinho, e aí a gente estava lá, e ele estava, né, na rotina do dia a dia dele. Então ele levantava de manhã, tomava café, aí olhava para a velhinha dele e falava, o que nós vamos fazer agora? Aí ela falava assim, vamos fazer um mate. Aí tomava um mate. Aí dava 9 horas, vamos comer uma bolachinha, aí comia uma bolachinha. É tudo quase que um ritual assim, né? Quem conhece os alemães sabe, né? A bolachinha, aquela bolachinha, tudo um ritual, vem tudo certinho, né? Aí depois almoçavam à tarde e falavam, o que nós vamos fazer agora? Vamos tomar mais um mate. Aí chegava a tardezinha, o que nós vamos fazer agora? Vamos assistir novela. Aí passava um tempo, vamos tomar mais um mate. Aí passava um tempo e ia dormir, no outro dia começava tudo de novo. Eu falei, nossa, que vida emocionante. E a gente olha para os personagens bíblicos, né? A gente olha para Davi, a gente olha para Caleb, a gente olha para Abraão, os homens com 80 anos, 90 anos, agindo, conquistando, fazendo coisas para Deus, né? E às vezes nós paralisamos nesse cativeiro chamado comodismo e só vivemos, só estamos vivos sem viver a vida. O mais fácil nem sempre é o melhor. O bom nem sempre é o certo, o mais seguro nem sempre é o mais fácil, e o mais perto nem sempre é o caminho mais rápido. O comodista, ele sempre vai pelo mais fácil, ele vai por aquilo que parece ser bom, ele vai pelo caminho seguro e ele sempre anda pelo caminho que parece ser mais perto. Mas nem sempre isso funciona, nem sempre dá certo, nem sempre é a vontade de Deus andar todo empacotadinho, disciplinadinho, certinho, nesse caminho mais seguro. Às vezes Deus nos chama para viver de fé, de milagre, de ousadia, amém? Uma das características da vida de uma pessoa muito acomodada é que a vida dela não tem emoção, é uma vida confortável, é uma vida toda planejada, e eu volto a repetir, não estou dizendo que é errado tudo isso, amém? Mas é uma vida sem emoção, é uma vida confortável. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e a história dos homens de fé da Bíblia, eu não vejo ninguém vivendo na zona de conforto. É zona de risco, é o tempo inteiro uma emoção, o tempo inteiro algo novo, é o tempo inteiro uma novidade de vida. É uma vida que realmente é vivida para Deus. Quando você vê o apóstolo Paulo, um homem, né, que foi perito na lei, considerado um dos melhores alunos de Gamaliel, um homem cheio da lei, conhecedor da lei, tinha o título de grego, assim como de romano, era judeu, mas tinha o título de grego, tinha o título de romano, um homem inteligente, um homem culto, um homem fora dos padrões da sua época.
Esse homem, quando ele entendeu a presença de Deus na vida dele, o chamado que Deus tinha, ele colocou tudo isso de lado, ele saiu dessa zona de conforto, e ele foi viver a vida como ela deve ser vivida. E a vida dele foi uma vida que deixou uma marca, um legado, que deixou textos maravilhosos que nós lemos hoje, discípulos que fizeram outros discípulos, e que transformaram uma cultura, transformaram um mundo. Um homem que entrava numa cidade, e quando rejeitavam ele era apedrejado, ele voltava para dentro dessa mesma cidade. Um homem que não tinha medo, que nada parava ele não se conformava. Nada de confortável na Bíblia. Deus chama Pedro para andar sobre as águas. Deus chama Moisés para dizer para o mar se abrir. Jesus manda falar com a tempestade. Amém? Não tem nada de conforto nisso. Não tem nada de confortável nisso. O comodismo nos leva a viver uma vida de estagnação. A gente não vive coisas novas. Nós não conseguimos sair desse cativeiro e sempre estamos vivendo a mesma coisa, a mesma história, recebendo, digamos assim, o mesmo salário, vivendo a mesma vida espiritual. É bom, amém? É legal, mas eu acredito que Deus tem mais para nós. Eu acredito que Deus quer nos tirar desse lugar, para que nós possamos viver coisas maiores. Não, eu já esqueci de você. Pega o microfone daquele outro, Marlon, para mim. Eu me lembro que na faculdade de teologia, de psicologia, a gente lê um livro, você já deve ter ouvido falar, um livro da vida, da história, né, do Dom Quixote e o seu escudeiro, né? Como que era o nome do escudeiro do Dom Quixote? Sancho Panza, né? É um livro psicológico esse, é um livro com ensinamento psicológico, é um livro que fala de uma pessoa chamada Dom Quixote. Oi, vocês estão me ouvindo bem? É um livro que fala de uma pessoa chamada Dom Quixote, que ele era muito ansioso e muito precipitado, e ele fazia tudo de maneira precipitada e ansiosa. Ele era colérico sanguíneo, precipitado, fazia sem pensar, agia por impulso, né? Agia sem medir os riscos daquilo que ele estava fazendo. Por outro lado, o seu ajudador era desacelerado, né? Era ligado em 12 volts, era alguém que se contentava com o queijo e o vinho, era o sonho máximo dele, era ter isso, só o que comer e o que beber. E aí os dois vivem essa guerra de extremos, né? Um fleumático e o outro colérico sanguíneo, e o outro fleumático melancólico. E aí um não fazia quase nada e o outro fazia demais. E quando nós estamos falando de sair da zona de conforto, quando nós estamos falando de sair desse lugar de comodismo, nós estamos dizendo para buscar um equilíbrio. De repente, não é para você se tornar igual àquela pessoa que age por impulso, que faz tudo sem pensar, não é isso. Mas de repente você precisa dar um passo que você ainda não deu. De repente você precisa fazer algo que você ainda não fez. De repente você precisa arriscar um pouquinho, amém? De repente você precisa andar por fé. Aquele que está numa zona de conforto, ele não consegue andar por fé. Ele não consegue viver como se fosse o último dia da vida dele. Ele sempre está na defensiva, ele sempre está planejando. E geralmente é um procrastinador. Ninguém aqui é assim, amém? Ele sempre está deixando para amanhã o que ele precisa fazer hoje. Ele sempre está jogando para frente aquilo que ele deve fazer hoje, porque ele está acomodado. Então, se eu estou acomodado, amanhã é o melhor dia para tomar uma decisão, amanhã é o melhor dia para fazer, amanhã é o melhor dia para começar, não, o dia é hoje, amém? Quem está nesse cativeiro do comodismo, ele não
não consegue agir hoje. Ele sempre joga para amanhã e é um procrastinador. Amanhã ele não vai fazer, né? É igual aquela placa que você vê assim, né? Fiado só amanhã, né? Então, quer dizer, esse dia nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Então é disso que nós estamos falando. De repente Deus está te chamando para aceitar novos desafios, né? E você está preso numa zona de conforto. E Deus está te chamando, olha, comece algo novo. Aceite esse novo desafio. Rompa com esse cativeiro do comodismo, do medo que te aprisiona nesse lugar, da sensação de que se você decidir vai dar errado, porque é uma sensação que a pessoa que está na zona de conforto, ela sente, se eu decidir vai dar errado. Quantas mulheres, elas estão presas nesse lugar e elas não querem mais se relacionar com homem nenhum, porque elas se acomodaram. Ah não, mas se eu trouxer alguém agora para minha intimidade, eu não vou conseguir mais lidar com isso, com aquilo, porque eu me tornei uma pessoa sistemática, eu me tornei uma pessoa metódica, e agora eu já não consigo ter mais ninguém dentro da minha vida. Tudo bem, eu até concordo que não é fácil, mas vale a pena. Você só tem uma vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou sentindo assim, vocês hoje, é porque eu coloquei o terno? Eu estou mais sério, vocês estão com medo? Não, coloquei o terno. A minha esposa brigou comigo, falei, o que você vai colocar terno hoje? Hoje ele resolveu, você está maluco? Eu falei, não, vou sair da minha zona de conforto. Amém? Minha zona de conforto é meu all-star, calça jeans e camisa polo. Não, vou sair da minha zona de conforto hoje, eu posso, amém? Você é livre, irmão, para se vestir diferente um pouquinho, para ousar viver coisas diferentes. Sai desse cativeiro. Amém? Às vezes a gente é assim, né? A gente cria uma bolha, uma maneira de ser, uma maneira de se vestir, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, sabe? Olha umas fotos antigas suas, irmãos. Olha, irmão, eu olhei algumas fotos lá do início da minha ordenação pastoral, já fazem aí, sei lá, 18 anos. E aí eu falei, cara, que terno ridículo, que calça ridícula. Aí o pessoal começou um tempo atrás, né, se vestir com aquelas calças assim, né, que prendia aqui na canela, né. Mais ou menos assim, né. Aí a gente, não, jamais vou usar isso, né. Nós precisamos estar abertos a mudanças, irmãos. Eu lembro, olha só, como que é a cabeça do ser humano. Eu lembro, quando eu ia para a igreja, e a gente fazia reunião com os pastores, e aí eu falava assim, gente, ó, já fala logo no começo do culto, para ninguém ficar com o celular, olhando rede social, WhatsApp. Nós estamos falando de 14 anos atrás, 15 anos atrás, né? Quando começou aí o advento da internet, as questões de mídia social, o WhatsApp começou, se não me engano, tem 12 anos, né, 10 anos. Mas assim, era assim, a igreja, ela se posicionava assim, ninguém vai ter um celular na igreja olhando o celular. Não era assim, gente? Hoje a gente convida as pessoas para trazer um celular para a igreja para ler a Bíblia. Traz o celular, olha a Bíblia no celular, presta atenção aqui. Por quê? Porque as coisas mudam e a gente precisa estar aberto para algumas mudanças. Irmão, você só não pode pecar, amém? O resto você pode fazer. E às vezes a gente fica preso em coisas que não tem valor, não tem significado nenhum, simplesmente vão nos colocar num cativeiro que não vai mudar nada a nossa vida, e a gente fica ali por orgulho, por arrogância, por soberba, por prepotência, por insanidade. Então, amém, irmãos? A pessoa que está presa, ela tem dificuldade de aceitar novos desafios, ela se recusa a mudanças. Quando Jesus diz lá em João, capítulo 3, verso 8, coloca para mim na NVI, João capítulo 3, verso 8,
Jesus falando para Nicodemos. Nicodemos falou, mas como que funciona isso? Nascer da água, nascer do Espírito. Como que funciona isso? Nascer de novo. Jesus diz para ele assim, Nicodemos, o Espírito é como o vento, ele sopra, você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde vem, e você não sabe para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. Sabe, você não pode ficar na sua zona de conforto, porque se o Espírito soprar sobre você, você não vai conseguir entender para onde Ele quer direcionar você. E quem está mesmo entendendo que é alguém que nasceu de novo, nasceu do Espírito, então ele está se submetendo a essa vontade de Deus, e essa vontade de Deus pode soprar, e quando essa vontade de Deus soprar, ele vai precisar soltar toda a zona de conforto, todas aquelas prisões que estavam atrofiando ele ali, e vai ter que se deixar ser levado pelo Espírito. Amém? Então, alguém que é acomodado, ele se recusa à mudança. Ele sempre vive essa sensação de estagnação. Ele sente que não está se desenvolvendo. E o pior inimigo do ótimo é o bom. Porque quando eu acredito que está bom, eu paro de avançar. Quando eu acredito que eu já cheguei lá, eu estaciono. E Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem algo novo. Ontem um senhor de 85 anos, chamado Elias, frequenta a Igreja Batista, desde que a Igreja Batista tinha aquele prédio antigo ainda, na época que eu me converti. E ele falou, pastor, fala uma coisa para mim. Eu tenho 85 anos e algumas pessoas chegaram para mim e disseram, Deus tem uma obra a realizar ainda na sua vida. E ele pegou aquela palavra e depois chegou outra pessoa e disse, Deus ainda tem algo a realizar através de você, Ele quer fazer algo através da sua vida. E eu disse, sim, eu não preciso ser profeta para acreditar nisso. Eu não preciso ser profeta para te falar isso, a Bíblia fala isso ao seu respeito. Enquanto existir fôlego de vida, Deus tem uma obra na sua vida. Enquanto você estiver vivo, Ele quer te usar. Enquanto você estiver vivo, Ele quer fazer algo novo através de você. Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas, e no 7º dia Ele se aposentou. Não, Ele descansou. Na segunda-feira começou tudo de novo. Amém? Jesus disse isso, irmãos. Repreenderam Jesus porque ele estava trabalhando no sábado. E disseram assim, você não pode colher trigo no sábado. Você não pode fazer isso no sábado, hoje é sábado. Jesus olhou e disse, meu Pai trabalha até agora. Deus não é um ser acomodado. Deus não está acomodado. Amém? Deus não nos chamou para uma colônia de férias. Tem um autor de um livro de batalha espiritual, ele fala isso. Irmão, irmã, Deus não te chamou para uma colônia de férias. Deus te chamou para viver uma vida intensa nele. Uma vida na presença dele. Amém? Uma vida intensa. Mas qual que é o detalhe? Quando nós nos acomodamos, nós sempre vamos tentar as mesmas coisas, aquelas que nós acreditamos, que nós temos mais experiência. Porque nós temos medo do novo, medo da mudança, medo do diferente. E aí nós sempre estamos repetindo as mesmas coisas. Só que a máxima é que se nós quisermos um resultado diferente, nós temos que começar a fazer coisas diferentes. Você não vai ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Aliás, você não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É preciso começar a entender que Deus tem um tempo novo. Nós não podemos medir o tempo em que nós estamos vivendo por um tempo que nós vivemos lá atrás. Deus sempre tem algo novo. E quando nós paramos de lutar, quando nós paramos de perceber essas mudanças, nós nos acomodamos. E quando nós nos acomodamos, nós paramos de conquistar. Amém? Alguém disse aqui no altar esses dias, acho que foi a Rosana. Ela disse assim, olha,
A oração é uma ação. A oração é falar, orar, é falar com ação. Então tudo na Bíblia é uma ação. Tudo na Bíblia vai requerer de você uma atitude. Tudo na Bíblia vai exigir do homem uma contrapartida. Até mesmo uma oração. Você fala com Deus, você ora, você fala com Deus, mas isso precisa te levar a uma ação. Amém? Então tudo na Bíblia é uma decisão, é uma atitude. Às vezes a gente vive numa zona de conformismo, querendo que Deus resolva todos os nossos problemas. Nós queremos que Deus resolva a nossa vida, nós queremos que Deus tome as nossas decisões, nós queremos que Deus faça por nós, nós queremos que venha um milagre do céu, e esse milagre mude radicalmente a nossa vida. Só que nós não entendemos que Deus, quando Ele nos chama para ser filhos, Ele nos dá o livre-arbítrio, e Ele fala: filho, você orou, eu já te dei a resposta, vai ser forte e corajoso, eu sou contigo, não te assombres e nem te assustes. Sabe, depois da oração precisa vir a ação, nós precisamos tirar o pé do chão. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem, para que aquele milagre ou aquela maravilha que Pedro experimentou pudesse estar relatada hoje na Bíblia. Pedro precisou colocar o pé sobre a água. Ele precisou tomar uma atitude, colocar o pé sobre as águas e esperar para ver o que ia acontecer. Sabe, se você não tirar o seu pé do chão, se você não der o primeiro passo, se você não agir de acordo com a sua oração, algumas coisas não vão acontecer. Porque não cabe a Deus, cabe a cada um de nós decidir sair dessa zona de conforto, sair do cativeiro do medo, da estagnação, da paralisação, do comodismo, do conformismo, e sair disso que nos limita e dar um passo em direção àquilo que Deus está falando. É disso que nós estamos falando. Porque quando Deus chamou Abraão, Ele disse: sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão estava indo para um lugar que ele não sabia onde era, porque Deus ainda não tinha mostrado. Mas Deus disse: sai, dá o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, eu vou mostrar o segundo. O GPS vai abrir. Tem gente que quer o pacote completo, né? Não, às vezes não funciona assim. Às vezes nós temos que dar um passo, e quando nós damos o passo, Deus mostra o passo seguinte, porque Ele quer ver essa atitude, Ele quer ver você saindo desse lugar de conformismo e dando um passo em direção a Ele. Tudo na Bíblia, tudo que você vê na Bíblia requer uma atitude do homem, até mesmo para aceitar Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca você confessa que Jesus é Senhor e com o coração você crê para a justiça, será salvo. A atitude, eu preciso confessar com a boca, não basta crer com o coração. Tudo na Bíblia é uma atitude. Até a adoração. Às vezes as pessoas confundem muito louvor com adoração, né? O que é louvor e o que é adoração, não dá para entrar em detalhes, mas se você partir da palavra, se orar é com ação, a dor é uma ação, a dor, ação, é a ação da dor. Alguns teólogos dizem que todo esse conceito que nós vivemos de adoração hoje, ele é furado, que na verdade o que a gente faz é louvor, porque a adoração é algo que sai de dentro de você, a dor que está dentro de você, que você coloca para fora como uma atitude, saindo do comodismo, colocando para fora e dizendo: Deus, 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 Deus. Vamos colocar um texto. Salmo 22, 1, para a gente ver. Eu quero que você saia do comodismo sentimental, amém? Que é um dos comodismos que mais nos aprisiona. Olha só, olha o que Davi disse. Na maior adoração que ele compôs, uma das maiores adorações e que eram cantadas no templo. Meu Deus e meu Deus, por que
me abandonaste. Esse hino foi cantado na igreja em Jerusalém, no templo em Jerusalém, durante muitos anos. Meu Deus, por que me abandonaste? É uma adoração, é a dor em ação. Davi estava com muita dor no íntimo dele, ele se sentia abandonado por Deus, e ele colocou para fora isso. Ele falou: Senhor, eu vou colocar isso na tua presença, eu vou gritar isso, eu vou dizer isso, porque essa dor precisa sair de dentro de mim, para que eu possa receber o bálsamo do teu Espírito. Esse mesmo texto, essas mesmas palavras foram repetidas por Jesus, lá em Marcos capítulo 15, versículo 24, essas mesmas palavras foram repetidas por Jesus na cruz, quando crucificaram Jesus, e ele diz: Lama, lama, sabactani, meu Deus, por que me abandonastes? A maior adoração foi essa, colocar a dor para fora, para que ele pudesse ser cheio da plenitude de Deus e suportar aquele momento. Nós precisamos sair desse cativeiro. Às vezes a gente quer esconder a dor, a gente não quer levar a nossa dor para Deus, a gente não quer levar o que nós estamos sentindo para Deus, porque nós nos sentimos às vezes indignos de falar para Deus o que nós estamos sentindo, de colocar para Deus essa adoração, essa dor em ação, e dizer: Deus, está muito difícil, Deus, está complicado. E a gente vive naquele cativeiro de comodismo. Não, Deus sabe todas as coisas. Não, Deus me entende. Não, Deus sabe o que eu penso. Meu irmão, coloca para fora. Rompe com esse cativeiro. Ana foi para o templo quando ela estava com uma dor terrível. E ela orou, e ela fez um clamor, e a dor dela foi colocada para fora. Ela disse: Deus, por que está acontecendo isso? Ela foi tida até pelo sacerdote como uma bêbada, e ela disse: não, eu estou aqui adorando, eu estou aqui orando, eu estou colocando a minha dor em ação, a dor em ação. E aquele dia o cativeiro de Ana foi rompido, e ela alcançou o milagre que ela estava buscando. Nós precisamos sair dessa zona de achar que está bom. Quem quer uma palavra profética aqui? Não está bom não, irmão. Vai melhorar. Pode melhorar. Amém. Pode melhorar. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Em que nível você quer andar? No bom? Ah, pastor, para mim está bom. Não fica bom, irmão. Sabe, mas se você quer viver uma vida que vale a pena, para deixar uma marca, deixar um legado, deixar uma história, que os seus filhos vão contar. Falar: meu pai era crente, meu pai era um homem de Deus, e eu vou ser também. A minha mãe, uma mulher de fé, de posição, uma mulher de Deus. Se você quer deixar uma marca, quer deixar um legado, quer deixar uma história, sabe? Saia dessa zona que te prende. Amém? Glória a Deus. Nós não fomos formados por Deus para viver nessa zona de conforto. Não existe aposentadoria na Bíblia. E tudo que acontece na terra é por iniciativa humana. Nós já aprendemos isso no seminário de cura e libertação. Qual que é o problema da igreja? É que ela é muito empírica, ela fica olhando para o céu esperando. Quando Deus está dizendo: marche, eu vou te dar a vitória, marche, ande, vai. E nós às vezes ficamos parados, nos acomodando. Uma das traduções para o Espírito Santo é que ele tem o Paracleto, mas tem uma tradução que fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. É o nosso ajudador. O que é o ajudador? É aquele que te ajuda, amém? Mas não faz por você. O ajudador, ele te ajuda a fazer. É como se eu pedisse para alguém tirar essa garrafa daqui. Ou me ajuda a tirar essa garrafa. Então nós dois vamos pegar na garrafa. E nós dois vamos carregar essa garrafa até um outro lugar. Eu chamei alguém para me ajudar a tirar a garrafa.
O Espírito Santo é esse. Ele me ajuda nas minhas fraquezas. O Espírito Santo me ajuda no conhecimento da palavra e da verdade. O Espírito Santo é o ajudador, mas ele não faz nada sozinho. Ele não faz sem o primeiro passo. Ele não vai fazer aquilo que é para você fazer. Ele vai fazer, ele vai entrar quando você convidar ele e falar assim: me ajuda, mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me ajudar. Amém? Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos a luz para o caminho, mas ela só se torna luz no caminho quando eu dou o primeiro passo, porque a lâmpada está no pé, e pelo fato dela estar no pé, para que o caminho seja revelado, eu preciso dar passos. Cada vez que eu dou um passo, o passo seguinte é revelado pela lâmpada, e aí ela se torna luz para o meu caminho. Você precisa tirar o pé do chão, irmão. Amém? Tem dois tipos de mentalidade teológica na Bíblia tem dois tipos de mentalidade teológica. É que assim, é um conhecimento aí do Novo Testamento bem complexo. Mas tem uma mentalidade teológica na Bíblia, que é a mentalidade grega. Porque nós somos influenciados pela cultura grega. A Bíblia é influenciada pela cultura grega. Lógico que Paulo refutou esse ensinamento, mas existem textos que ainda são influenciados pela cultura grega. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí quando Paulo fala, por exemplo, algumas coisas, faz menção até o terceiro céu, ele está fazendo uma menção de uma cultura grega, para explicar até onde ele foi para os gregos, porque se fosse diferente eles não iriam entender. Então existe uma mentalidade de interpretação bíblica grega. O grego, pelo fato lá do helenismo, você conhece a história, né? A história do helenismo que trouxe a cultura para dentro de Israel, trouxe o grego, a língua grega, Alexandre o Grande lá, você deve ter estudado isso, e aí o helenismo entrou. Só que o evangelho precisou, no meio dessa tentativa que os gregos tinham de contaminar o evangelho, ele precisou ficar puro, mas ainda existem resquícios de mentalidade grega, até mesmo dentro das igrejas. Porque o que o grego acredita? O grego, ele acredita que Deus que Deus não interfere na vida do homem, mas que um Deus pode descer do céu, como você já deve ter visto, aí nesses filmes, né? O Hércules, a Diana, o Cupido. Amém, irmão? Não tem Cupido é um deus grego, amém, irmão? Né? Não funciona o Cupido, tá? Mas são deuses gregos que eles vêm e eles resolvem o problema para você. O deus grego vem, desce na terra, pega, o deus Cupido vem, desce na terra, pega uma flecha e solta na varoa, né? Aí solta no varão, aí o olhar deles vai se cruzar e vai dar tudo certo, né? Ou seja, o Deus desceu no céu, interferiu no livre-arbítrio. Só que a cultura judaica cristã, ela acredita que não, tudo é escolha. É uma escolha, amém? É um passo, é atitude. Deus está com você, vai dar certo, mas você precisa andar, você precisa fazer, você precisa caminhar. Dentro disso tem o discernimento, dentro disso tem a oração para entender se é propósito ou não, se é vontade ou não. Aí entra outros elementos, mas a decisão é nossa. Sabe, e às vezes nós estamos vivendo igual a cultura grega, achando que o Hércules, o deus da guerra, vai descer e vai matar aquele inimigo seu. Não é? Eu vejo gente pregando isso. Então nós temos que ter essa sabedoria de Deus, de entender que nós precisamos romper com essa zona de comodismo e parar de esperar tudo do céu. E entender que milagre existe, que sobrenatural existe, mas existe a partir do primeiro passo que eu dou em direção à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que Deus está querendo que eu faça. Amém? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso pregar, preciso entrar no texto, eu estou na introdução. Queria falar de um texto de Marcos. Eu preciso ser expositivo aqui, senão o pastor Nelson vai... O pastor Nelson é Bíblia pura, um batista de formação. Se eu não for um pouquinho expositivo aqui, meu Deus do céu. Mas, irmãos, o que
que nos tira da zona de conforto? Iniciativa. Iniciativa. Ah, pastor, eu sou ruim de iniciativa. Irmão, vai ter que sair. Vai ter que romper. Eu sou ruim de iniciativa. Eu sempre espero os outros decidirem por mim. Eu sempre espero um momento melhor. Eu sempre espero uma oportunidade. Eu sou ruim de iniciativa. Irmão, você vai sair daqui hoje rompendo com esse cativeiro em nome de Jesus. Amém? A iniciativa te tira do comodismo. A iniciativa te tira da zona de conforto, te tira da procrastinação. A iniciativa precisa dar o primeiro passo. Precisa aceitar o desafio. Alguém precisa levantar a mão, como disse Jeremias: Senhor, envia-me a mim. Não é possível, irmãos, que a gente está estagnado, parado. Nós precisamos ter iniciativa. Amém? E com isso eu quero tratar um texto de Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu preciso pregar aqui com um texto bíblico expositivo, amém, irmãos? Prometo ser rápido. Mas eu quero falar sobre Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 2. Diz assim, ó: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então uma multidão de gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Quem tinha fé? Os amigos do paralítico, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para a sua casa. Amém? Aqui nós percebemos que esses 4 amigos do paralítico, eles saíram de toda a zona de conforto e eles tiveram a iniciativa de ajudar aquele homem e de alguma maneira trazer uma solução para o problema que aquele homem vivia. Um homem que estava numa maca, que estava preso numa cama, não era nem uma cadeira de rodas, estava preso a uma cama, provavelmente sem fisioterapia, foi atrofiando, os nervos foram enrijecendo, ele não conseguia mais se sentar, não conseguia mais nem andar numa cadeira, e esse homem estava deitado numa maca, aprisionado. E os amigos então tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão: nós vamos levar esse homem até Jesus, nós vamos fazer com que esse homem chegue até Jesus. E aí eles foram criativos, você pode falar o que você quiser, eles foram criativos, eles foram ousados, eles não viram impedimento, eles tentaram levar a multidão. Imagine esse lugar aqui, imagine Jesus pregando aqui. Imagine um ambiente como esse, para 300 pessoas, você ter 1000 pessoas num ambiente como esse. Jesus está pregando aqui, as portas estão interrompidas pelo volume de pessoas, e de repente Jesus olha para cima e vê uma maca descendo do telhado. Imagina, olhe para cima um pouquinho, eles arrancaram a cobertura, eles arrancaram o telhado, e eles então começaram a descer essa maca em cima de Jesus. E aí Jesus olha para cima e fala: meu Deus! Jesus admirou a fé.
Porque a fé, ela fala em que cativeiro você está. Porque a fé, ela rompe o comodismo. A fé não vê impedimento. A fé, ela é ousada. Então, quando Jesus vê essas características desses homens que saíram ali daquele vitimismo, que saíram daquela condição que eles estavam ali, de um cativeiro que de repente poderia ser considerado um comodismo, mas eles não pararam diante das dificuldades. Jesus olhou e admirou a fé daqueles homens. Porque é impossível, irmão, irmã, ter fé sem ter coragem para tomar decisão. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Se você não tem coragem de tomar uma decisão que Jesus está pedindo para você tomar, se você não tem coragem de dar um passo que Deus já falou para você dar, se você não tem coragem de romper com uma aliança que Jesus já mandou você romper, se você não tem coragem de quebrar algumas coisas na sua vida, você não tem fé, porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela está dentro de um cativeiro, ela está paralisada. Por isso que Jesus disse, olha, se vocês disserem aquele monte, arranque-se daquele lugar e lance-se no mar, assim será feito. Mas a fé fala, a fé tem uma atitude, a fé diz para o monte. A fé olha para o monte e fala, monte, sai daí e vai lá para o mar. A fé fala, a fé é uma atitude. A fé é uma palavra, a fé é uma decisão. Senão é morta. Esses homens, eles tiveram essa iniciativa de levar esse paralítico até aquele lugar e de dizer para aquele homem, nós vamos te tirar desse lugar de estagnação onde você está parado, porque existe um Jesus que pode tirar você desse lugar. Amém, irmãos? A fé é isso. A fé, ela toma uma iniciativa. Nós precisamos tomar algumas iniciativas na nossa vida espiritual. Tudo na nossa vida é uma decisão. Por isso que Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? Abrir. Tudo é uma iniciativa de abrir, tomar uma decisão de fazer, dar o primeiro passo. Jesus está à porta batendo, mas se a pessoa não sair do lugar dela, ir abrir a porta, Jesus não vai entrar, porque Ele não é mercenário, Ele não é ladrão. Jesus disse, buscar-me eis e me achareis. Ou seja, eu preciso buscar, eu preciso bater e a porta será aberta. Eu preciso tomar uma decisão, pedir, dar-se-vos-á. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida que é uma vida que está em constante movimento. Não dá para esperar, irmão, tudo cair do céu. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, precisa tomar a sua cruz e me seguir. Precisa tomar uma cruz. Não é tão simples, não é sem uma decisão, não é sem uma decisão de fazer algo também, existe uma contrapartida naquilo que Deus está nos chamando para fazer. Mas a contrapartida é sempre o primeiro passo, é o abrir, é pedir ajuda do Espírito Santo, é abrir a porta para Jesus entrar. São pequenas coisas que às vezes nós não fazemos. Amém? Quem está entendendo que o Espírito Santo está falando conosco? Nós precisamos tomar algumas decisões, sair dessa estagnação. E aí eu estou pulando, irmãos, para a gente chegar no final dessa mensagem, amém? Eu não vou conseguir ser expositivo, pastor Nelson, me perdoa. Mas está aqui, depois eu te mando o resumo da ópera. Amém? Deus está esperando você dar o primeiro passo. Amém? Deus está esperando. Na hora que você der o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, o céu começa a se mover. O reino espiritual começa a acontecer. As coisas espirituais começam, é como diz os pentecostais, né? Viram alvoroço, né? Viram alvoroço. E aí, viram rebuliço. E aí Deus vem, pega junto com você. Meu irmão, dá o primeiro passo. Tem pessoas aqui que é só dar o primeiro passo.
É só começar a fazer o que não estava fazendo. É só tomar uma decisão que já precisava ser tomada antes. Às vezes nós estamos estagnados aqui na vida profissional, coloquei aqui também, nos relacionamentos, né? Na vida profissional, às vezes nós estamos estagnados, porque nós não damos um passo, porque nós estamos naquele cativeiro há tantos anos, não temos coragem, às vezes, de romper, de pedir uma demissão, porque vivemos presos, aprisionados ao comodismo, e aí não conseguimos crescer, nada muda na nossa vida. Sabe, né? Esse dia estava com o irmão aqui, a gente contou a história da vaquinha para o irmão, com certeza você conhece a história da vaquinha, mas tem momentos em que, se Deus não empurrar a nossa vaquinha, né, a gente fica paralisado naquele comodismo. Amém? Quem conhece a história da vaquinha aqui, levanta a mão. Ai, tem gente que não conhece, vou ter que contar a história da vaquinha de novo. Ah, fala a verdade, irmão, você conhece? Então levanta a mão. Mas, irmão, uma vez um gerente de uma grande empresa, empresa falindo. Não, vou falar igreja, né, irmão? Igreja, ruim. Igreja pode ser ruim? Não, igreja não pode ser ruim. Dá outro exemplo. A igreja estava mal, a igreja não crescia, nada dava certo, né? Tudo que o pastor tentava, nada dava certo. Aí um dia o pastor colocou um caixão em cima do altar e chamou os membros tudo, falou: olha, vai ter uma reunião especial, nós vamos celebrar a morte daquele que estava paralisando o crescimento dessa obra. Aí veio todo mundo para a igreja, falou: quem será que morreu, né? Começou aquele comentário e tal, alguém morreu. O pastor colocou um caixão e no fundo do caixão colocou um espelho. Aí quando a pessoa chegava perto do caixão, ela olhava lá dentro, ela se via no espelho. Aí o pastor falou: tá vendo? Cada um que olhou lá dentro do caixão é responsável pelo que está acontecendo aqui. Vamos dar as mãos, vamos começar, vamos sair desse lugar, né? E aí aquela igreja cresceu. Mas às vezes nós somos assim, às vezes nós precisamos entender que tem alguns cativeiros que estão nos paralisando, amém? Falta de iniciativa, às vezes, numa vida de relacionamento. Irmão, você já percebeu que às vezes a gente quer receber perdão, mas a gente não quer tomar a iniciativa de liberar, de dar o perdão? Sabe? Nós estamos presos num cativeiro às vezes, e nós queremos receber perdão, nós queremos receber amor, mas nós não damos amor. Nós queremos receber validação, mas a gente não valida ninguém. A gente quer receber elogio, não elogiamos ninguém. Hoje a minha gata saiu de casa, eu falei: uau, né? Eu falei: a leoa aí, não, como é que é? A leoparda, a onça, né? Não, como é que eu falei? Uma leoparda, né? Existe leoparda? Não existe, né? Leoparda é uma onça, é uma onça, irmão. Meu Deus do céu. Falei: meu Deus. Irmãos, sabe, elogia. Você vê que ela me criticou, né? Vai colocar o terno. Aí eu fui lá, falei: cara, você tá uma gata hoje. Meu irmão, sabe, dá o primeiro passo, amém? Elogia. Quer receber um perdão? Dá. Olha esse texto aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 23. Olha só, o que Jesus disse a respeito do perdão. Quer receber? Tenha uma iniciativa. Portanto, se vocês vierem apresentar a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, tome a iniciativa, verso 23, 24, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro, é uma iniciativa, toma a iniciativa de ir até o meu irmão e de me reconciliar com ele, amém? Dá o primeiro passo, irmão. Não, se não vier pedir perdão para mim, né? Aí fica preso nesse cativeiro. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. Mateus capítulo 7, verso 12. Às vezes a gente quer receber tanta coisa. Jesus disse assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Amém, irmão? Faça para o outro o que você quer receber. É princípio, amém? Quem quer receber uma BMW aqui? Dá uma para mim, irmão, primeiro. Faz para o outro. Faz para o próximo. Deus vai te abençoar. Amém? Mas às vezes a gente quer misericórdia e nós estamos cheios de julgamento. Às vezes nós queremos ser amados e proferimos palavras de maldição. Às vezes nós queremos ser valorizados e vivemos criticando. Às vezes nós queremos ser ajudados e somos egoístas. Às vezes nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco, mas nós ficamos provocando a ira delas. Queremos ser honrados, mas não honramos.
Queremos que as pessoas sejam mansas conosco e somos estúpidos e arrogantes com ela. Amém? Dê o primeiro passo. Saia dessa estagnação. Saia desse lugar. Eu quero encerrar. Dê o primeiro passo. Deus está te chamando. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Saia desse lugar, dessa zona de conforto. Seja crente, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Faça aquilo que a palavra está pedindo para você fazer. Não tenha medo. Deus é contigo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você.